Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. O primeiro vídeo do dia, porque teremos ainda um outro vídeo, né, para falar o pós-jogo entre Santa Cruz e Retrô. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que o provável time do Santa, provável time do Retrô, nossa opinião, arbitragem. Temos um trecho também aí, né, do Pedro Henrique. Inclusive, torcedor, eu te convido para assistir uma entrevista que fizemos ontem com Arlen Menezes, executivo de futebol do Santa. Pedro Henrique também participou, mas sobretudo do Arlen, né? Por que o Arlen, torcedor? Porque o Arlen, ele é peça fundamental nessa formatação desse time do Santa. E aí a gente fez os questionamentos, a maioria dos questionamentos que a gente filtrou aí, que o torcedor está perguntando. Por exemplo, de algumas contratações, sobretudo desse setor ofensivo do Santa, que é o mais criticado nesse momento. E a gente fez sim esses questionamentos. Então, se você não assistiu, tá aqui no nosso canal, na entrevista com Arlen Menezes. A gente vai colocar também, tá aqui na descrição desse vídeo, né? Primeiro linkzinho lá, entrevista com Arlen Menezes. Então você assista e deixa lá o teu comentário, porque o Arlen vai ver esse comentário, a diretoria do Santa também vê. Então, muito importante você assistir, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedor. Na tua tela tá passando os nossos patrocinadores, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cascoral. Se você quiser ser um incentivador do nosso trabalho, é opcional. Basta você, tem aqui, ó, seja membro, né, no quadradinho aqui, você clicar e fazer o passo a passo aí. Planos a partir de R$ 4,99. Se você for membro, fala com a gente no direct do Instagram, que a gente já te passa, né, um link para vocês participarem do grupo de WhatsApp do Cash Coral, tá? É só para membros. E aí nesse grupo a gente debate as coisas do Santa Cruz Futebol Clube o dia inteiro. Torcedor do Santa, o Santa Cruz vai para o seu quarto jogo no Campeonato Pernambucano. Os 3 últimos jogos, o Santa Cruz teve lampejos de bom futebol, mas não manteve a regularidade, tá? Qual é a regularidade de um clube grande que almeja ser campeão? É estar sempre jogando em cima, velho, do adversário. É estar sempre evoluindo. E o Santa Cruz não está evoluindo, tá? Alguns atletas, a gente até pode dizer que vem evoluindo, né? Por exemplo, o sistema defensivo do Santa, a gente não tem o que reclamar. Sobretudo dos 2 zagueiros, né? Eurico e William Alves. O William Alves não joga hoje, inclusive pode ser que fique de fora até do Campeonato Pernambucano, por conta da lesão que ele teve. Mas o Matheus Vinícius entrou bem. O Pedro Costa vem mantendo uma regularidade. O ponto negativo do sistema defensivo do Santa é o Rodrigues. Mas o Rodrigues a gente já conhece do ano passado. É um cara que a gente sabe que ele não vai evoluir. É disso aí que está. É de horrível para terrível. Então a evolução dele deve, se for, para baixo. Então, mas está jogando porque o Alex Juan está ainda, né, no processo de retorno, né? Já está no banco, mas não está 100% fisicamente. Acredito até que ele possa até entrar hoje, né? No decorrer do jogo, para ir ganhando cancha, para ir pegando um condicionamento físico, entrosamento com o elenco. Os 2 volantes, Balotelli, a gente já conhece, mantém sempre sim a regularidade. O jogador Andrei, que chegou, a gente sabe que o Andrei chegou para o Santa Cruz recuperar o Andrei. Eu não teria trazido o Andrei, tá? Por que eu não teria trazido o Andrei? Porque o Santa Cruz não tem margem nem tempo para recuperar jogador. O Santa Cruz é um clube que sempre vive no limite para jogos, competições, em tudo. E o dinheiro é curto. Então você contrata um jogador, embora o salário do Andrei seja, no meu ponto de vista, eu acho, né, que é um cara que estava parado, seja um salário barato, mas é um barato que pode sair caro. Se ele não aprovar, você não vai ter que ir atrás de outro jogador no mercado? Então assim, já tem que ir certo, velho. Já tem que ir certo. O Andrei, a gente tá vendo, é um bom jogador tecnicamente, mas hoje no futebol, para a posição que ele joga, só você jogar com a bola no pé não vai funcionar.
O Andrei com 10, 15 minutos que começa o jogo, né? Ou que ele entra após 10, 15 minutos, ele já tá cansado. Isso aí é o quê? Isso aí é adaptação. O último jogo do Andrei foi em julho do ano passado. E ele tá jogando agora, tá voltando a jogar agora partidas oficiais. Ou seja, é um risco, né, que tá correndo. Eu não teria contratado. Na situação do Santa. Se o Santa Cruz fosse Série A, um clube estruturado, aí beleza, contrata, porque o André é um cara novo de 26 anos. Mas para a situação que o Santa Cruz vive, a situação que o Santa Cruz está, tem que trazer jogadores prontos e que queira jogar futebol. Patrick Alan, né, a gente sabe, é o único aí que tem mantido a regularidade e está evoluindo. Aliás, o único que está evoluindo. Os demais que a gente falou aí, a gente citou todas as suas características. E o setor ofensivo é o mais criticado porque não vem rendendo. Inclusive a gente fez a pergunta para o Arley que todo torcedor queria fazer. A gente pegou o histórico dos 3 atacantes que estão jogando hoje, Matheus Regis, Robinho e Quirino, dos últimos 3 anos. O Robinho, o último gol dele foi em 2023. O Matheus Regis, nos últimos 3 anos, fez apenas 6 gols, 6 ou foi 7 gols. E o Quirino, nos últimos 3 anos, fez 23 gols. Para um centroavante, é muito pouco. Porque aí você dá uma média de 8 gols por ano. Para um centroavante, é pouquíssimo, torcedor. Então, a gente perguntou ao Arley quais foram os critérios usados para contratar esses jogadores. E ele falou. Tá na entrevista. Basta você assistir, torcedor. Ó, o provável time do Santa que vai pro jogo de hoje é esse aqui, né? Ou a base do Santa Cruz que vem jogando, né? Eu faria modificações nesse time aí, torcedor. Eu traria o William Júnior para jogar nesse time junto com o Patrick Alan. Eu não jogaria com os 2 atacantes que vem jogando, né? Que é o Matheus Regis e o Vitinho, ou o Robinho. Não faria isso. Eu manteria lá na frente, né? O Renato, que tá voltando. E o Quirino. E no setor de meio campo não entraria com o Andrei, entraria com o Pedro Favela. Eu faria isso, torcedor. O básico, o antigo, o famigerado 4-4-2. E aí via se esse time ia dar liga ou não. Porque não adianta você estar fazendo essas modificações que o Cabo está fazendo. Tira jogador 6 por meia dúzia, não está dando resultado. Muda o esquema e deixa jogar para ver o que é que vai dar. Então eu faria essas modificações aí. Não sei se vocês concordam, mas a primeira coisa que eu faria era botar o Favela para jogar com o Balotelli, 2 volantões mesmo ali que de pegada, e traria o William Júnior junto com o Patrick Alan. Faria o básico, o feijão com arroz, e no ataque Renato e Quirino. O Santa Cruz vai perder um pouco de mobilidade, né, nas pontas, mas aí o que é que acontece? Os laterais têm que ser laterais e ala ao mesmo tempo. Como jogava antigamente, né? Os times brasileiros. Os laterais iam e voltavam. Tem que ser assim. Ou então, ter uma boa performance aí nesses atacantes que eles evoluam. Mas, vendo o histórico deles, dos últimos 3 anos, acho que não vai passar muita coisa disso aí que a gente tá vendo não, tá? É o meu ponto de vista. O time do Retrô, né? O provável time do Retrô. O Retrô que tem um bom jogador, né? Aqui no meio campo, que é o Hadley. Bom jogador esse Hadley. Inclusive a gente até pediu aqui no Santa. O torcedor sempre pede aí nas redes sociais. Que é um baita de um jogador. Inclusive é o melhor jogador do Retrô. Vem mal. Como todo o time do Retrô também vem mal. O Retrô ainda não se encontrou nesse campeonato. E espero que ele nem se encontre hoje, tá? Espero que ele nem se encontre hoje. O time do Retrô, que tem o interminável Wagner Love no setor de ataque, torcedor. Então, o time do Retrô aí, né? Passou na tua tela aí. Então, esse aí deve ser o time do Retrô. Arbitragem, torcedor, já tá aqui, ó. A gente pegou no site da federação. É o Paulo Belense que vai apitar o jogo. Paulo Belense é um árbitro razoavelmente bom. Por que razoavelmente bom, torcedor? Porque todo o quadro de arbitragem da Federação Pernambucana tem questionamento. E o Paulo Belense também tem. Mas ele, desses todos os árbitros que temos aqui no futebol pernambucano, no meu ponto de vista,
ele é o menos ruim. Ele, inclusive, apitou o primeiro jogo da última final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB. Então, Paulo Belense é o árbitro desse jogo desta noite entre Santa Cruz e Retrô, às 21h30, né? Retrô e Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Cerca de 2.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Eu acredito que o público não deve passar dos 4, 5 mil torcedores, até porque os ingressos estão no valor de R$ 80. O Laécio Guerra, que é presidente do Retrô, sempre quando joga com o Santa, majora o preço dos ingressos. E eu já digo logo, tá? Santa Cruz e Retrô, Retrô e Santa é a mesma coisa de Santa Cruz Sport. O Santa Cruz tem que olhar para o Retrô como estivesse olhando para o Sport, porque o presidente do Retrô é rubro-negro roxo, ex-dirigente, e participa sempre das gestões. Então, as práticas que acontecem com o Retrô quando joga com o Santa é a mesma que acontece entre Santa e Sport. O Sport fazendo com o Santa. Então, o jogo de hoje e daqui para frente, todos os jogos aqui tem que enfrentar o Retrô como se joga contra o Sport. Tem que entrar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Bom, torcedor, esse é o meu ponto de vista. Outra informação, tá? Está confirmado para o próximo final de semana o Santa Cruz com o Náutico na Arena ter árbitro VAR, né? Ter o VAR, né? E aí o Santa Cruz também solicitou, além do VAR, árbitro FIFA. Mas o árbitro FIFA ainda não foi definido, mas o VAR já está confirmado para o sábado entre Santa Cruz e Clube Náutico Capibaribe na Arena de Pernambuco. Na tua tela agora, Pedro Henrique falando, né, do momento do Santa e pedindo cautela e calma ao torcedor do Santa Cruz. Na tela. Santa Cruz no ano passado, né, terminou a Série D, se não me falha a memória, numa folha acima de R$1 milhão, beirando 1.200.000. Essa folha, ela permanece nesse valor? Ela caiu? Ela tem margem para aumentar? Como é que está essa questão, Pedro? A folha hoje é 1,2. Na minha concepção, é muito difícil de aumentar. O torcedor precisa lembrar, e eu sempre falo isso em todas as entrevistas, que o clube ainda não virou SAF. O clube tem as suas dificuldades financeiras. Aliás, nós ainda não zeramos nossas pendências com os atletas. Estamos trabalhando muito arduamente, diariamente para isso. Mas a gente é um clube que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. As pessoas precisam lembrar disso. As pessoas precisam lembrar disso na hora de fazer as cobranças, na hora de... Eu estava vendo aqui as perguntas, a Arlen respondeu muito bem, inclusive a dos atletas que foram contratados. Eu só vou adicionar uma coisa. Os atletas que foram contratados foram atletas que quiseram vir para o Santa Cruz. A gente está jogando a Série C. Então, muitas vezes, as pessoas falam de fulano, ciclano, beltrano. Tem que saber se primeiro as pessoas querem vir jogar no Santa Cruz e aceitar esse desafio, entender o momento que o Santa Cruz vive de reconstrução, né? Então, assim, a Arlen fala muito isso do aprendizado que ele teve lá com o seu Ailê, lá no Goiás. Eu também vivi isso muito no Bahia. A primeira coisa que a gente faz quando a gente liga para um atleta para saber se a gente tem que trazer mesmo é a forma como ele responde, né? Quando o cara mostra em bom português tesão de vir comprar o desafio, né? E isso eu posso dizer. Todo mundo que está no Santa Cruz hoje está com tesão de fazer as coisas acontecer. Pode não estar entregando ainda o que a gente espera, mas está no início, a preparação está acontecendo e, assim, todos sabemos o objetivo, o desejo, todos são unidos nesse desejo, nesse objetivo. E eu estou satisfeito dentro da nossa realidade de clube que não é SAF, de clube de Série C, de montar um elenco com todas as dificuldades, mas um elenco que é capaz de entregar os resultados que a gente precisa nesse ano, de fazer um grande pernambucano, que nessas 3 primeiras rodadas, mesmo com a performance não estando ainda no nível que pode chegar, tendo resultados satisfatórios, né? E é isso, eu acho que a gente precisa ter cuidado, ter responsabilidade, né? Não só nós que estamos lá no dia a dia, mas vocês, torcedores, vocês da imprensa, né? Ter cuidado, valorizar as pessoas que estão conosco, né? Entender que é parte de um processo. As coisas não vão se transformar do dia para a noite com o estalo de dedos, não. Né? Para você viver o propósito, você tem que viver o processo. Isso até muita gente repete, mas pouca gente entende, né? A gente está no processo.